Entonces, a ver el vídeo, ¿no? Para poder comentar sobre eso. Perfecto. E aí, mais? Corta. Podemos, eso, compartir pantalla para ver también. Para ver todas. Contanos un poco, Lia, aquí de tu trabajo, ¿no? Yo ya chaka. Nema chuke ichpete chulkade. Yo kano que shakit yo aftoamo. Nema chuke ya false de que ya do que ya fealha e casque. Tako de caino ichpete levase. Yatko casque guayasca. Nema e de ya do que Yakama etioare. Uakalha sele e fealha e cofem. Itkal café o a queixa do maneiro aqui delhau tá que cacewa. Jaya sato joke. Tai tak kase. Tam titwa et kakiane de satekiane te. Chut sai kakiane te. E feo de sesa. O chai to asato. Tamo nekaitke. Nekajo que tasachionkia. Tachioinama. Do pisato. Nema takosha edoma. Tasate kianse edo kalahe. Nema tatkachia tote. Kosha fodakanate. Nema taskia secana e toalca nenhuma. Tite. Makaif toa.
Sakaftua, Kokfaliftua, Imachkia, Nima ele takfele de chuatona, tek de doce, Nima itaskia haled, Hakonekalise, Hakimachkia sesede, Kastakalakia, Makaisankia chutek de deca, Hafutkia, Hafutisesede, Hanekai Fumanti única. O testador. Gracias. Había fechado mi micrófono para no contaminar nada. Bueno, si está Lía ahí para que abra su micrófono, Lía Leticia. Ok. Estou aqui. Me encantaría, me gustaría mucho, y las personas que están oyendo ahora, es cómo es que logras construir esta historia, ¿verdad? A partir de una idea, si estaba escrita previamente o nació así espontaneamente. ¿Cómo fue essa pesquisa? Ok, eu vou fazer com o vídeo fechado, porque eu acho que ele está dificultando tanto o meu áudio quanto eu escutá-las, ok? Ok, só lembra falar um pouco mais lento, não? Ah, certo. O Tiniá, ele nasceu de uma residência artística que eu fiz em Berlim, na Alemanha, em 2015, onde eu encontrei um álbum com as fotografias que fazem a parte visual da película, do filme. O projeto que eu tinha quando eu fui a Berlim não tinha absolutamente nada a ver com o que se transformou no filme, né, no Tinia. Mas, na época, eu estava lendo Hans Staden, que é um cronista de origem austríaca, que foi o primeiro relato sobre a população que foi encontrada aqui pelos invasores, né? Falando de Brasil, região Nordeste, Sudeste, e foi o livro que eu levei, o livro de cabeceira que eu levei para essa residência, para esse período que eu passei em Berlim. E quando eu encontrei esses álbuns, eu já estava lendo esses livros, e essa crônica, ela estava revestida de um tom aventureiro, folhestinesco, quase divertido, daquelas pessoas que vinham de fora e chegavam aqui nas nossas terras, né? E eu me perguntava o quanto dessas narrativas, dessas crônicas, desses escritos, que depois eu agreguei, o Martius e o Spix, que são já do século XVIII, eu agreguei tanto o Hans Staden quanto o Spix, que fazem parte da narrativa do Tinia, porque eles têm duas características que eu acredito que são bem pertinentes para falar do filme. Tem um historiador francês chamado Brodel, que é da Escola dos Análises, que ele fala da história de longa duração. Nós temos uma história de fatos, uma história de datas, de fechas, né? Que conta um certo tipo de história. Essa história de longa duração que eu encontrei nesses escritos, para mim, elas se perpetuam até hoje. No Brasil, e acredito que na América do Sul e nos países que foram colonizados como um todo. Esses discursos, eles ainda, o que eu acho que o filme defende e apresenta, que esses discursos colonialistas, eles ainda estão presentes no nosso dia a dia, né? Então, essa narrativa criada no Tinia, que tenta ser atemporal exatamente porque quer fugir dessas datas históricas, dessa certa historiografia centrada em datas fechadas, eu acho que se dá nesse encontro e nesse espelhamento de culturas, né? Porque eu acho que
Tem um conceito em antropologia que se chama o espelhamento reverso. Eu não sei se em espanhol vocês entendem, um espelhamento ao contrário, né? E eu costumo dizer que o Tinea, ele é um espelhamento perverso, né? Porque, de alguma forma, também eu mostro ali essa perversidade nos discursos. E eu acho que também o Tinea, ele utiliza em benefício próprio essa própria perversidade, né? Para discutir exatamente essas verdades embutidas nesses discursos que são repetidos, eu acredito, até hoje, né? Eu acho que toda a discussão também decolonial, ela parte desse princípio de alguma forma. E aqui no Brasil, que a gente luta não só contra uma pandemia, mas a gente luta contra o governo, né? A gente tem exemplos claros disso, quando, por exemplo, um vice-presidente fala que negros são maliciosos, índios são preguiçosos. Então, esses discursos são muito claros e estão vindo à tona cada vez mais agora, neste momento, né? Então, eu acho que o Tinea, ele quis trazer essa discussão e essa reflexão acerca desses discursos, dessa construção de discurso. E por isso ele também, de alguma forma, ele se encaixa como ficção e também como documentário, né? É engraçado, ele se encaixa em alguns festivais, em alguns lugares, das duas formas, né? Porque ele trata da leitura de documentos. Sim, a mim me parece um material muito interessante, dada la proposta, ¿no? Gracias también a tu formación como artista visual, de otros trabajos también experimentales que você ha hecho con Cíntia también. Me parece también una forma de relevar, ¿no? De relevar al indígena, ¿no? Él falando en primera persona, ¿no? Primera persona, digo, por María Pastora, ¿no? Contame cómo es que usted decidió tener a una mujer indígena, y porque también he hablado por ahí acerca de la lengua funió, ¿no? Ok. ¿Puede falar sobre isso? Ok. Sim, claro. Acho que é bem importante, porque o filme ele passa também por um processo de descolonização. Quando o filme foi se formando, eu li os textos em português, a minha língua materna, né? Porém, esses textos já são traduções do alemão. Então, eu me perguntei por que eu estaria fazendo uma crítica decolonial e falando na língua colonizadora, invasora, né? Então, eu pensei imediatamente em procurar uma língua... Quando eu fiz o roteiro, em vários textos do Martins e o Spix também falava da questão, começava a tocar na questão da escravidão, da população negra que foi arrancada e foi trazida para cá. Mas eu precisava também fechar, enfim, dar um fechamento, um arredondamento melhor ao roteiro, e escolhi que ficaria apenas na questão indígena, né? Então, naturalmente, a língua indígena apareceu nesse momento. Foi quando eu procurei amigos indigenistas, antropólogos, e que me falaram dos funiô, e que eu realmente sabia a história, mas não fazia a mínima ideia que o Iate, que é a língua funiô, é a única língua viva da região nordeste do país, pelo menos até então, quando eu comecei a trabalhar. E isso é muito grave, né, porque isso denota ao quão violenta foi em todos os aspectos a invasão colonizadora, né, e para mim se tornou imprescindível que fosse falado numa língua por essas questões simbólicas que continham, né, que continham dentro dela, e deixavam claro o grau de violência que foi essa colonização. A Maria Pastora é uma incrível, ela mora no território funiô, e ela detém a cultura, a língua oral, de forma oral, porque o Iate, ele foi há pouco mais de 30 anos escrito, formalizado, né? Agora tem escolas lá no território funiô que são bilíngues, português e Iate, porque antes ela era apenas falada. E a Maria Pastora era justamente, ela
ela é de uma geração mais velha, e ela detinha esse conhecimento da língua oralmente, assim. Então, foi muito incrível trabalhar na tradução com ela, e foi muito rico para o filme falar e debater com ela, uma indígena, sobre o que aqueles textos falavam, porque aqueles textos carregam toda essa violência que vem até agora, que ela e o povo dela ainda sofrem, né? Quando eu estava falando no início que esses discursos persistem até hoje, quem mais que não a população indígena para saber disso? Então, para mim, como uma não indígena, foi muito importante até o processo de tradução, e nós discutimos exatamente esses discursos, né? E foi a Maria Pastora que o nome do filme se chamaria Ing, que era o nome dessa alemã que aparece nas fotografias. Mas a própria Maria Pastora disse que não fazia sentido algum se chamar Ing, que deveria ser o nome indígena dela, que é Timiá. E ela foi quem fez o fechamento final para mim dessa questão. Muy bien. Entonces, me parece muy interesante también cómo es que fuiste consiguiendo, ¿no? A medida del proceso creativo de la realización como tal, que pueda transitar entre documentario o ficción. Más para mí, creo que el cinema es el cinema, ¿no? A veces esto de lidiar con algunas etiquetas, ¿no? Unas marcas, decir, bueno, esto es documentario o esto es ficción, ¿no? Entonces, me gusta más una propuesta que no siempre se quede fechada a una sola dirección. En cuanto a colonización, ¿no? También los pueblos afrodescendientes llegaron traídos en embarcaciones para trabajar caña de azúcar y otros trabajos que los colonizadores pusieron a trabajar a los hermanos afrodescendientes. Entonces, para invitar a la conversa a Cintia Lima, si está por ahí, que ahora fechó su cámara. Vamos ahí, Cintia. Oi, está me ouvindo? Sí, estamos subiendo, sí. ¿Cómo es entonces lo que yo estoy hablando sobre, ¿verdad? Povos indígenas, povos afrodescendentes, ¿no? Que también traen a Latinoamérica como esclavos, ¿sí? ¿Cuál es la situación en el caso tuyo también de Lía, como mujeres afrodescendentes con esos cabelos cacheados, belos? Então, eu acho que a gente está no ano de 2020, só um minuto, que estava um som aqui. Então, a gente está no ano de 2020 e as referências para se falar do povo negro já não são essas referências de dor, né? Nós passamos pela dor, nos estabelecemos aqui também no Brasil, vivemos o racismo estrutural, mas nós não somos apenas a dor. E eu acho que é isso que o audiovisual e que mulheres e homens negros no audiovisual afrodescendente aqui no Brasil tentam trazer para suas produções contemporâneas, que é quebrar essa narrativa de sofrimento, essa narrativa como se nós fôssemos a dor que passamos ou a dor que nos levou até aqui. Mas nós somos muito mais que isso. Então, essa é a minha principal bandeira hoje, é a partir disso que eu quero. Eu comecei como no cinema, auxiliando um professor, diretor meu, e muito nas artes visuais também. Tenho uma trajetória parecida com a de Lía, mas que somos artistas diferentes, somos mulheres negras, produzimos de forma diversa, né? Porque nós temos muito o que falar para além do que as pessoas esperam que nós falemos, que seja sempre do lugar da opressão, sempre de um lugar de subordinação.
Então, como mulher negra, como ativista negra no cinema, me interessa outras histórias, as nossas histórias reais também, que não é apenas de dor, de machismo e de exclusão. E por isso que eu saí um pouco de atuar no cinema, nas artes visuais, e passei a escrever, a estudar e escrever como que eu poderia propor esses novos personagens, essas novas imagens. Me encanta, adoro tu respuesta, amiga, porque también es nuestro deber formar y educar también a las personas en torno a nuestros temas de indigenismo y afrodescendencia. Entonces, qué mejor para nos saber de boca propia, boca sua, boca lía, de los temas que nos importan y cómo nosotros le vamos a la tela, ¿no? Entonces, Mónica, ahora va a entrar con preguntas para que estén atentas ahí, ¿sí? Moni. Aprovecho para agradecer la participación que tenemos a través de YouTube, Proa Cultura. Tenemos 14 personas mirando y escuchándonos. Los invitamos y las invitamos a dejar preguntas en los comentarios. Entonces, luego vamos a leerlas y compartirlas aquí con nuestras invitadas. Me parece súper interesante la decisión de reflexionar acerca de la representación en el cine de pueblos originarios, de pueblos descendientes, de pueblos originarios y de comunidades aborígenes y de pueblos afrodescendientes. Creemos que asistimos a nuevas búsquedas estéticas, a nuevos modos de narrar. Y un poco la idea es hablar al respecto. En el caso de Cintia, tiene además una larga e importante militancia y realización audiovisual en torno a la comunidad LGBTQ, y me interesaba empezar a pensar también en la diversidad de identidades que nos cruzan. Somos mujeres, somos migrantes, tenemos nuestras identificaciones sexuales, y eso hace también que las narrativas tengan que transformarse y cambiar. Entonces, la pregunta para Cintia tiene que ver con eso, con cuáles son los temas o por dónde pasa hoy la realización audiovisual con respecto a la representación de la comunidad LGBTQ en Brasil. Nesse processo de estudo para a criação de cinema, eu passei por algumas etapas da produção audiovisual. Uma delas foi a de curadora de um festival com um recorte de gênero, que era o Fincar. E no lugar de curadora eu pude assistir a muitos filmes realizados no Brasil e fora do Brasil por mulheres LGBTs, por mulheres negras. E temos filmes que tratam da questão LGBT, mas operam na chave da dor, da escrita, da narrativa da dor, né? Dos relacionamentos abusivos ou os relacionamentos que não existem. A história dos LGBTs no cinema é a história das ausências também, como foi por muito tempo a história das pessoas negras e dos indígenas. Mas isso cambiou, isso mudou, né? Há uma produção, sim. Há uma discussão dentro de festivais de cinema
há uma série de festivais no Brasil com recortes sobre sexualidade, sobre gênero, sobre raça, e isso está sendo discutido há alguns anos. O que a gente vê nos festivais de cinema, nas produções que tratam desses temas, a gente acaba não vendo na sala de cinema comercial. E aí é que eu acho que a gente precisa dar esse passo, que é o domínio de uma narrativa, da técnica narrativa, para partir para outros espaços, conquistar outros espaços dentro do cinema. Em festivais, em produções menores como curta-metragens, a gente tem uma produção. Acho que a gente precisa ocupar também as salas de cinema para além dos festivais. Isso eu falo sobre captação de recursos, sobre produção executiva, sobre domínio de técnica para negociar com esses espaços. Então, eu acho que no Brasil a gente tem dado esse passo além no que diz respeito a pautas identitárias sobre gênero, raça e sexualidade. E os festivais, eles vão continuar sendo um espaço importante de discussão e criação da imagem, mas eu acho que a gente precisa adentrar as salas de cinema comerciais e ver quais estratégias a gente pode pôr em prática para que seja irreversível a nossa entrada. A exemplo de outras irmãs latino-americanas, a gente tem a Albertina Carri, que com As Filhas de Fogo, o longa-metragem dela, LGBT, só no Brasil ele esteve em 20 salas de cinema comercial. Ou seja, nós temos um público para consumir isso. Então, nós precisamos captar o recurso para começar a levar as nossas histórias, as nossas narrativas para além do espaço dos festivais de cinema e ocupar as salas de cinema comercial. E isso eu não tiro a importância dos festivais, porque eu sou filha de festivais de cinema. Eu comecei a pensar criticamente o cinema em debates de festivais como esse que a gente está fazendo. E pensar o meu corpo negro, o meu corpo de mulher, o meu corpo dissidente, como usar a crítica do que foi feito a favor do que vai ser feito por nós e como nós vamos dominar o espaço hegemônico dos homens brancos nas salas de cinema comercial. Porque cinema também cinema não é só filme, cinema é uma produção grande, cinema emprega as pessoas e as pessoas precisam ser remuneradas e receber bem por isso, para continuar fazendo cinema. E o cinema comercial, eles podem, de alguma forma, em gráfica, repartir esse dinheiro para que todas as pessoas possam produzir, ser bem remuneradas e não ter empecilhos de criação estética, seja elas quem for. ¿El Estado está en este momento apoyando este tipo de iniciativas o vivimos un momento desde lo político, desde el Estado, desde el gobierno, un momento difícil, ¿no? En el caso de Brasil, con respecto al apoyo del Estado, al apoyo del Estado. Sim, aqui no Brasil está no âmbito nacional, nós temos um presidente que se desconectó, ¿no? Lía, ¿estás por ahí? Sí, sí. Lía, la continuidad con la charla con Cintia tenía que ver con pensar en este marco nuevas narrativas. De algún modo,
tanto Cintia como vos en tus realizaciones dan cuenta de otras búsquedas estéticas para contar estas realidades desde otro lugar. ¿Querés retomar este tema? Sim, eu vou voltar. A gente voltou. Então, a gente... Eu passo do... Creo que Cintia quiere retomar el tema, Lía. Esperemos que Cintia cierre la idea y continúa Lía. ¿Sí, Cintia? Oi, eu estou aqui, estou ouvindo a todas. Entonces, retomamos y cerramos con Cintia. Cintia, recupera tu idea y luego vamos con Lía. Cintia, adelante. Ok. Então, mas o Brasil é um país muito grande e vários estados têm suas próprias políticas de desenvolvimento audiovisual, para o audiovisual. Aqui em Pernambuco, em cidades como a ABD, que é a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, ela se coloca politicamente para cobrar do governo do estado de Pernambuco que os recursos da cultura continuem sendo aportados e disponibilizados para a população do estado, para que a gente continue a produzir. Pensando para além do presidente da República, nós temos a nossa luta enquanto sociedade civil para buscar os nossos direitos e o nosso direito de produzir em cinema. Num contexto de pandemia mundial, as coisas ficam mais difíceis ainda, mas nós estamos atentas, os grupos estão se colocando. Aqui em Pernambuco, eu faço parte da Negritude no Audiovisual de Pernambuco, que tem tido espaço e voz para levar as nossas pautas, e a gente não pare de produzir, porque chegou o nosso momento de produzir, a gente vai se adaptar às políticas mundiais de se filmar mesmo, né? Mas a luta para conseguir os recursos não pare e que o cinema latino-americano continue produziendo de forma digna y artística. Bien. Bueno, gracias, Cintia. Entonces, ahora sí, recuperamos a Lía y recuperamos estos nuevas formas de narrar, de contar historias, apoyando estos procesos de transformación, estas búsquedas de reivindicación militante a través del cine. Y entonces preguntarte, Lía, esto, digamos, ¿cómo concebís vos estas búsquedas estéticas y artísticas en función de problematizar las representaciones clásicas que se hacen acerca de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, incluso de las comunidades diversas, ¿no? ¿Cómo son esas experiencias? Certo, vou voltar aqui. Eu desligo porque senão eu não escuto vocês direito. Eu concordo, me sinto bastante representada pela fala de Cintia em relação à busca de recursos. Obviamente a dificuldade aqui que já existia, ela só se ampliou com esse momento. Mas em relação a essa busca de novas narrativas estéticas, eu acho que ela está relacionada também à produção do cinema. Eu acho que existe um modo de produção bastante hierárquico que foi trazido de fora para dentro aqui no Brasil, e acredito que também deve ser um fenômeno na América do Sul, exatamente pelas questões de colonização que nós conhecemos. Então, eu acho que esse modelo hierárquico de fazer cinema, de divisão entre parte criativa e parte técnica, ela também afetou sobremaneira tanto a população afrodescendente
como, com certeza, as populações, os cineastas de origem de povos originários, né? Porque se nós olharmos para as produções de cinema, ainda, eu sou de uma outra geração de Cíntia. A época que eu comecei a frequentar cinema, ser uma artista mulher racializada, fazendo cinema experimental, causava um certo espanto. Eu olhava para os lados no palco para apresentar o filme e eu não via pessoas como eu. Né? Sempre foi um cinema muito branco e muito de homens, né? E isso se reflete ainda hoje quando a gente pensa numa equipe de cinema, né? Porque ainda a parte técnica ainda é muito mais presente a população afrodescendente, por exemplo, do que pessoas brancas, né? E isso reflete a sociedade, assim, a gente não pode deixar pensar a parte, né? O cinema ou qualquer outra forma de expressão artística, ela também um micro-organismo da sociedade, como tal, reflete também as estruturas racistas. E como pensar fora disso, né? Como pensar como um artista que, apesar de um engajamento ativista, também precisa criar. Porque, como falou, resgatando o que falou Cíntia, eu não posso ficar... não é justo eu ficar pensando apenas nas lutas, né? Eu preciso pensar nas minhas poéticas. Então, pensando num exemplo muito, muito pessoal, como artista, da minha trajetória artística, eu sempre também trabalhei, talvez por ter vindo das artes visuais, também me proporcionou uma nova forma de trabalhar, que de alguma forma tenta quebrar esses padrões hierárquicos que a produção cinematográfica impõe. E impondo essas formas hierárquicas, ela também dificulta a expressão de novas maneiras, novas narrativas, novas maneiras de fazer e pensar o cinema. E isso em qualquer outra linguagem artística. Então, eu acho que no momento em que você trabalha concomitante, ao mesmo tempo, questões estruturais de modus operandi, de fazer e de produzir, natural isso acontecer. Né? Você, no momento em que liberta as pessoas de apenas um trabalho técnico, você também dá espaço para elas pensarem em suas próprias poéticas ou em como colaborar criativamente dentro de um filme. Né? Então, isso também é um processo de descolonização. A gente não pode pensar em novas narrativas, novas estéticas descoladas do ambiente social, do contexto social. Elas estão ligadas. Você não consegue criar se você não tem espaço de criação. Então, esse modelo importado que nós temos de fazer cinema ainda hoje, ele é acolhedor e ele realmente acaba incidindo diretamente nessas populações, que não são minorias, mas que não são escutadas ou que não têm oportunidades de pensar novas formas de produzir arte. Gracias, Lía. Mónica, vamos a entregar ahora un espacio de nuestros conectados y conectades. A ver si hay algunas preguntas ahí, Mónica, o volvemos a invitar a la gente a participar. Vamos a tener un momento para ver si la gente quiere opinar, hacer preguntas, ¿sí? Bueno, saludos a Millaray Reyes Díaz, que está conectada desde el Festival de Curta Tacuarí. Comentan qué maravilla poder oír a estas mujeres maravillosas, ¿viste? Buenos saludos desde el equipo de Cátedra de Comunicación Audiovisual. Celebramos este encuentro, dicen. Yana Luz dice, mi pregunta era exactamente sobre este tema de la lengua. Se refiere a la primera instancia y conversación de Caroline con Lía. Hablan acerca de también la visión que tienen las salas comerciales con respecto al cine. Si me dan 2 segundos, dice, me gustaría que Cíntia comentase sobre esto, sobre los films producidos por las minorías
Si me dan un segundo puedo hacer la traducción correcta. Pero el nombre de la persona que pregunta para mandarle saludos. Rosa Melo. Rosa Melo. Bueno. Está bien. Un segundo. A ver. Así podemos compartir esto. Bueno, dice, además de los cines comerciales, también es importante pensar en la cadena de producción, ya que sabemos que muchas de las producciones que traen temas importantes, en su mayor parte no hay representación del equipo que hace la película, y esto se refiere a lo que comentaba Cintia, ¿no? Me gustaría que Cintia y Lía comentaran sobre esto en las películas producidas por ellos y lo que sucede en la mayoría de las producciones. Ahora paso a pedirles a Cintia y a Lía que hablen o que comenten sobre la poca participación de integrantes, miembros de las comunidades, ya sea de pueblos aborígenes, de afrodescendientes o de las comunidades LGBT en los equipos de realización, ¿no? Que es muy difícil poder hablar con voz propia si no integramos un equipo de realización. Esto es un desafío en Brasil en este momento. Si no, Caro, lo que voy a hacer es pegar la pregunta como está hecha en YouTube, pero tendrías que asistirme para que ellas puedan, ustedes puedan seguir charlando y yo poder pegarles esta conversación, ¿sí? Eu entendi essa pergunta de alguma forma até como uma continuidade do que eu estava falando sobre os modos de produção, né, que acabam refletindo numa equipe técnica, em sua maioria descendente, enfim. E eu acho que a gente tem agora alguns casos em que existe uma representatividade, diversidade no que a gente vê na tela, mas quando você olha as equipes, você não vê essa representatividade da mesma maneira. Acho que Mônica finalizou comentando sobre isso. Estamos falando em representatividade, quem é representado não está falando. Então, é uma equação tão simples, mas que a partir dessa equação tão simples de ser entendida, você só pode falar sobre representatividade, né, com as pessoas que são representadas, mas a partir da premissa, e o que nós vemos na tela do cinema aqui em Pernambuco, no Brasil, é exatamente o contrário, a repetição dessas estruturas onde as pessoas brancas geralmente estão no topo, no topo financeiro, a gente sabe que também existe diferenciação, inclusive, de cachês entre as pessoas. Então, a gente realmente, assim, eu acho que essa pergunta, ela só reforça algo que eu já estava falando lá na questão anterior sobre novas narrativas. A gente vive um momento no cinema em que existe uma discussão muito ampla sobre representatividade, mas que no momento da produção cinematográfica não se reflete no set de maneira nenhuma. Daí eu passo para a Cíntia, acho que pode falar, inclusive, ter experiência própria. Eu acho que é isso. Eu comecei como assistente de produção, ganhando uma mixaria e trabalhando muito mais. Depois comecei a trabalhar com assistência de arte, direção de arte. Eu passei por várias etapas dentro da produção audiovisual. E pouquíssimas vezes eu vi equipes chefiadas por pessoas negras atrás da câmera. E em muitos filmes onde, na verdade, o protagonismo era negro, quando eu estava como atriz, ou eu protagonizava, ou eu participava com um papel menor, a equipe era majoritariamente branca. E aí, então, é um entendimento que não dá para esperar que eles nos contratem, nos paguem bem. A gente vai ter que captar esse recurso para contratar as pessoas, para contratar pessoas transexuais, para contratar
pessoas negras, para contratar pessoas indígenas. Então, assim, não dá mais para esperar que eles nos convidem e nos paguem bem, como eles fazem entre eles próprios. O que a gente pode fazer é agir politicamente, nos organizando politicamente, exigindo paridade para que pessoas negras e brancas consigam captar o recurso politicamente, eu digo isso, criando leis que garantam que o dinheiro seja repartido de forma igual entre as partes, e aí nós vamos de fato ver sets que os negros não vão estar apenas atuando ou carregando peso por trás das câmeras, vão estar decidindo, vão estar escolhendo quais as imagens merecem ser mostradas e, para além disso, ser bem remunerada, porque é impossível você continuar trabalhando em cinema se você não recebe por isso de forma digna, né? Então, eu acho que é por aí. No Brasil, a gente enfrenta isso em pleno 2020 e 2019, porque esse ano a gente ainda não começou a produzir, de fato, né? Enfim, por causa da pandemia, mas em todas as minhas experiências, nesses 10 anos de audiovisual, em que trabalhei em curtas, longas, séries, escrevi, dirigi, os negros, na maioria das vezes, só estão na frente das telas para fazer papéis medíocres. Mas isso está mudando, a gente tem se organizado e eu também não posso me colocar como a representante dessa mudança, porque eu sou uma só, a mudança vai ocorrer quando todas as pessoas começarem a ocuparem esses espaços de tomadas de decisão e de captação de recursos. Cintia, bueno, ya estamos finalizando esta primera conversa para decir que estamos cumpliendo una hora de que iniciamos esta conexión con alguna dificultad, pero con mucho amor y aprecio por ustedes. Yo primero quiero agradecer, ¿cierto?, ante todo a Mónica, quien es, claro, mi amiga, mi compañera, es parte del equipo de Polo Sur en comunicaciones, maestra, tiene un montón de atributos, Moni, y de verdad yo agradezco muchísimo su apoyo. Además, Débora Elisa, una gran amiga, diseñadora, quien también hizo las gráficas de las mulheres y nos dijo esas fieras, una fiera. Agradeço a Débora Elisa também, uma grande amiga minha do Brasil, por ser parte desta conversa de maneira voluntária. A Lia Letícia por aceptar a invitação a aprovar, a reprobar, que forma melhor nos funcionava para conectarnos. A Cintia también, a pesar de todas las dificultades técnicas, salimos adelante. Y bueno, a Benito, que me ayudó aquí a armar mi estudio fechado en mi cuarto. Así que voy a darle el paso a Mónica para que ella también haga sus agradecimientos, lo que ella quiera, y así despedirnos de todos ustedes y decirle que me encantaría volver a una segunda conversa con Mónica y otras convidadas. Me parece que esta conversa fue muy, muy rica, muy importante para los pueblos y las culturas y también nuestros países. Así que Peucayal Lamien significa saludos, hermanas y hermanos. Mónica.
Bueno, agradecerles a Lía, a Cintia, a Caroline. Cada encuentro es un aprendizaje. Y este esfuerzo por comunicarnos, por dialogar, creo que es invaluable porque estamos traduciendo en palabras lo que sentimos, que es el entusiasmo por crear, el entusiasmo por aprender juntas y por vincular pueblos que aparecen distintos, pero que en realidad somos muy parecidos y tenemos luchas parecidas, tanto en el arte, en el campo de lo estético, como en la de los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes. Creo que este es el principio de un gran trabajo que se viene realizando también para ayudar a los festivales a sobrevivir ante lo que significa la pandemia, que era algo que decía Cintia, que nos está afectando no solo socialmente en términos de salud, sino también económicamente. Entonces, juntos creamos estrategias para seguir creando, produciendo y hermanándonos. Gracias y un abrazo grande para todas. Chao. Bueno, gracias a quienes nos acompañaron. Vamos a seguir creciendo y aprendiendo. Gracias por acompañarnos. Lía, chao, Lía. Tchau, gente. Obrigada. Foi ótimo estar com vocês, hermanas queridas. Un abrazo. Chao, chao. Chao, amiga. Gracias. Lía, la perdimos a último momento. Es nuestra historia, Moni. Es nuestra historia. Obrigada. Obrigada ¿Dónde está por Lía? Oh, gracias, amiga. Por más Muchas saudades, Helena. Beijo, Benito. Besos. Ya le digo, va a quedar grabado todo. Chao.